Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, antes de ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero dar um aviso muito importante que nós vamos ter no segundo domingo de abril. Nós vamos ter batismo aqui na igreja à noite, né? Algumas pessoas já vieram falar comigo que querem se batizar, vai ser um momento muito especial. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e ainda não passou pelas águas do batismo, essa é a hora, essa é uma oportunidade. Você precisa conversar conosco, com um dos pastores, ou mesmo dar o seu nome na secretaria da igreja, e nós vamos conversar na véspera, no sábado, às 3 horas da tarde aqui, e no domingo à noite vamos estar procedendo esse batismo em nome de Jesus, tá bom? Amém? Então, coloque no seu coração essa vontade de estar participando desse momento especial. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Abra comigo em Mateus capítulo 26. E eu quero ler um versículo somente, que é o versículo de número 41. Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler juntos? Vamos lá. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações com graça, com sabedoria vinda do alto, para que nós possamos verdadeiramente entender a tua vontade e o teu querer. Eu oro assim no nome do Senhor. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, no finalzinho da sua vida, ele escreve 2 cartas para um dos seus discípulos chamado Timóteo. A primeira carta e a segunda carta de Paulo a Timóteo, elas são muito conhecidas. E talvez mais conhecidas do que todas as palavras que estão naquela carta, talvez estejam 2 versículos que estão no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz para Timóteo que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé, e ele acrescenta que o Senhor já guardara para ele, já estava pronta para ele, uma recompensa, a recompensa que ele denomina a coroa da justiça, né? Eu acho muito interessante esse versículo de Paulo, porque no final da vida dele, já quase sendo levado à morte, como de fato ele foi, ele não deixa de dizer, e não deixa de encarar, e não deixa de entender a vida cristã como um combate. Ele diz assim: eu combati o bom combate. Há uma luta, há uma guerra. E ele também diz que esse combate, ele é constante, a ponto de chegar no ocaso da vida dele e dizer assim: olha, eu combati esse combate a minha vida inteira. Eu completei uma carreira. Esse combate, ele não é esporádico, ele é uma carreira, ele é uma coisa constante, ele é uma coisa até mesmo progressiva. Ele vai acontecer durante toda a sua existência, como cristão na face da terra. Ele diz: eu completo a carreira. E ele diz também que o elemento que guarda a vida dele, que guarda a nossa vida nesse combate é a fé. No final ele diz que a fé está nele, a fé prevaleceu, a fé foi guardada, né? Ele é vitorioso, ele tem uma recompensa por ser vitorioso, e essa recompensa é a coroa da justiça. Por que eu estou falando isso? Eu quero voltar aqui para Jesus. Jesus é que disse essas palavras que nós lemos aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu quero voltar para ele e voltar para esse momento que Jesus falou isso lá no jardim de Getsêmani, já quase chegando ao momento em que ele foi preso, ao momento em que ele se apresenta diante do Sinédrio, ao momento que ele é levado à cruz do Calvário e passa por todo aquele martírio que ele passou, todo aquele sofrimento que ele passou. E Jesus, nesse momento que ele está no jardim de Getsêmani, ele vira e fala essas palavras, né? E ele fala uma coisa que me chama muito a atenção. Ele fala
que nós temos que estar preparados para passar pelas lutas, pelos combates que são inerentes à vida cristã. Ele diz assim: você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que estar preparado. Jesus, quando estava aqui no jardim de Getsêmani, o que ele estava fazendo? Diz o texto lá que ele orou, ele buscou a Deus, que ele orou uma oração até mesmo de agonia, a ponto de chorar lágrimas de sangue, ou suor de sangue, a ponto de brotar sangue do seu rosto, nesse momento crucial da vida dele, nesse momento crucial da história da humanidade. E eu fico pensando que luta que Jesus iria passar, não é? Às vezes a gente tenta dimensionar que luta seria aquela, que sofrimento físico. A gente não pode dimensionar a dor do sofrimento físico que Jesus iria passar. Eu não gosto de sofrimento físico. Tem alguém aqui que gosta? Eu não gosto. Eu não gosto de sentir dor. Esses dias o nervo ciático, né, que eu fico brincando lá em casa, dizendo que é nervo asiático, ele estava doendo. Meu irmão, eu fico tão sem graça, meu humor vai embora. É uma coisa terrível. Sofrimento físico não é fácil. Mas eu também não consigo imaginar o sofrimento espiritual, o sofrimento moral que Jesus passou naquele momento. Jesus carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Todos aqueles que já existiram e todos aqueles que vão existir ainda, Jesus carregou sobre si. Você pode imaginar isso? Que peso, que dor, que luta. Mas o fato é o seguinte, é que Jesus, ele orou no jardim. O fato é que Jesus, ele se preparou, ele se condicionou antecipadamente para suportar tudo aquilo que estava por vir. E na hora que veio, ele estava pronto. Na hora que veio, ele não sucumbiu. Na hora que veio a luta, ele a enfrentou. Na hora que veio a luta, ele a enfrentou e a venceu. Agora, esse quadro do Getsêmani aqui é um quadro muito interessante, porque nele também estavam os discípulos, né? E quando Jesus fala para os discípulos isso, vigiai e orai, por que ele fala isso para os discípulos? Porque na hora que estava, um momento antes de passar por toda aquela luta, que não somente atingiria Jesus, mas atingiria os discípulos também, todos eles foram atingidos, os discípulos estavam dormindo. Eles não estavam se condicionando, eles não estavam se preparando. Eles não se anteciparam àquilo que estava por vir. Ou eles não sabiam, ou eles não se importavam, ou eles não dimensionaram a grandiosidade daquela luta que estava por vir, ou não eram espirituais o suficiente para se importarem, ou mesmo simplesmente para terem o discernimento do que estava por vir, ou simplesmente estavam com sono, estavam com vontade de dormir, estavam cansados. Mas o fato, irmãos, é que eles se permitiram ser levados naquela hora pela indolência, se permitiram ser levados naquela hora pela sonolência, e quando veio a luta, eles foram levados no turbilhão que envolveu todo aquele momento vital. O que aconteceu com os discípulos? O resultado dessa falta de percepção e o resultado dessa falta de preparação para a luta é que um deles traiu Jesus, Judas traiu Jesus, um deles negou Jesus, outro negou, Pedro negou. Muitos fugiram, ou todos fugiram, e eles foram simplesmente assolados por um medo, por um pavor tamanho das suas próprias vidas, que largaram, né? Aqueles que voltaram pelo caminho de Emaús estavam voltando para a sua vida anterior. E por que eles fizeram isso? Foi nesse contexto que Jesus disse essas palavras que nós lemos no início. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne é fraca. Irmãos, nós precisamos estar em constante estado de alerta e de oração. Essa é a lição que Jesus está dizendo para a gente.
Você sabe o que vai acontecer com você essa semana? Você sabe o que vai acontecer com você essa manhã? Você sabe o que vai acontecer com você quando você sair aqui da igreja? Você sabe o que vai acontecer com você essa noite? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe a vida que vem para frente. Ninguém sabe o minuto que vem para frente. Às vezes nós fazemos planos, às vezes nós tentamos prever alguma coisa. E o homem, ele tem uma necessidade tão grande de prever as coisas que ele está enriquecendo as pessoas que tentam adivinhar o que vem depois, né? A gente vê isso aí acontecer. Adivinhos, cartomantes, feiticeiros, eles estão ficando ricos simplesmente por quê? Porque o homem, ele não sabe dimensionar, ele não sabe entender, ele não sabe antever o que vem pela frente. E eles ficam procurando. E não raramente são enganados, né? Ou todas as vezes são enganados quando procuram isso aí. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos estar em constante estado de alerta, em constante estado de oração. Tozer diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: as batalhas, elas são perdidas ou ganhas antes do combate. Antes do combate. As batalhas são perdidas ou ganhas antes do combate. Grave essa frase. Grave essa frase. Antes do combate. As batalhas são perdidas ou ganhas na preparação ou na falta da preparação. Na antecipação ou na falta da antecipação. No discernimento ou na falta de discernimento. Irmãos, quantos lutadores profissionais a gente vê por aí que estão deixando suas vitórias antes da batalha ser disputada, não é? Você pega um camarada que é lutador de MMA, de boxe ou de alguma coisa assim, o cara luta, o cara se prepara, o cara faz dieta, o cara faz isso, o cara faz aquilo, e ele vai para a batalha, ele está em ponto de bala, e chega lá, luta, ganha, se torna campeão. Só que ele tem que manter o seu título de campeão, não é? Mas quando ele se torna campeão, vem a fama, vem o dinheiro, vem as facilidades. E quantos lutadores estão perdendo lutas, estão perdendo batalhas, deixando a sua vitória antecipadamente em boates, em prazeres, em drogas, em noites mal dormidas, em indolência, já não treina mais como treinava antigamente. Agora eu sou campeão, agora eu sou o melhor do mundo, agora ninguém pode me ganhar, ninguém pode me bater. E de repente sobe num ringue, entra num octógono, né? É isso? Entra numa gaiola daquela lá, e vem uma surra. Por quê? Ele perdeu na hora que subiu? Ele perdeu antes. Ele perdeu antes. Isso também se aplica à vida cristã, irmãos. Isso também se aplica à vida cristã. A gente precisa aprender com os exemplos que a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, sempre que Israel ele entrava numa luta, coberto pela justiça e pela oração, ele ganhava. Sempre que ele entrava numa batalha, né, cheio de iniquidade, e sem orar, sem buscar a Deus, sem ouvir a voz de Deus, ele nunca vencia. Você acha que isso mudou? Isso é coisa do Velho Testamento? A gente fica pensando nas grandes batalhas do Velho Testamento. Davi e Golias, que batalha maravilhosa, que coisa linda. Você acha que Davi ganhou aquela batalha na hora da batalha? Ele ganhou antes. Ele ganhou lá, quando cuidava das ovelhas do seu pai, quando cuidava do rebanho do seu pai, quando tinha intimidade com Deus, lá quando ele começou a treinar, matando um leão, matando um urso. Lá quando ele se deitava e contemplava o firmamento e começava a compor salmos na presença de Deus. Lá quando ele forjou o seu coração, que a Bíblia diz que era um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Foi lá que ele ganhou.
Não foi na hora que ele enfrentou o gigante. Na hora que ele foi enfrentar o gigante, ele disse assim: o Deus que me deu a vitória sobre um leão, o Deus que me deu a vitória sobre o urso, é o Deus que eu sirvo e é o Deus que vai me dar a vitória sobre Golias. Eu estou pronto. Você acha, por exemplo, que Jacó, ele escapou de ser morto pelo seu irmão Esaú na hora que se encontrou com o irmão? Foi antes. Foi na noite anterior, quando ele teve encontro com Deus. Foi na noite anterior, lá no Val do Jaboque, quando ele lutou com Deus e Deus tocou na articulação do seu quadril. Imprimiu nele uma limitação, imprimiu nele uma humildade, imprimiu nele uma dependência. E quando ele vai ao encontro do seu irmão, e vem seu irmão lá com aquele monte de gente, quando ele encontra-se com seu irmão já vem chorando, já vem abraçando, já vem perdoando. Por quê? Porque a batalha já estava ganha anteriormente, porque Deus já havia tocado no coração do irmão dele, Deus já tinha feito ele sentir aquele ardor do perdão no seu coração. Você acha que Elias, ele derrotou Acabe, ele derrotou Jezabel, ele derrotou os profetas de Baal, quando ele subiu ali no Monte Carmelo? Foi naquela hora? Uma das palavras que Deus me deu, e Deus me deu acerca de Elias, que eu mais gosto, talvez seja uma das que eu mais preguei por aí, onde me convidam para pregar, chama-se o frequentador dos montes de Deus. Elias era um frequentador dos montes de Deus. Se você ver a história de Elias, você vai ver sempre Elias lá nos montes, buscando o Senhor. Elias lá em Gileade, de onde ele veio, já estava buscando o Senhor nos montes. Nos montes, nos montes, nos montes. Quando ele chegou em Carmelo, era mais um monte. Quantas vezes nos montes anteriores Elias já tinha visto ver descer fogo do céu? Só que a Bíblia não registra, mas eu tenho certeza que ele já tinha visto aquilo acontecer várias vezes. Ele já tinha visto o fogo consumir o altar várias vezes. Ele estava acostumado, ele estava condicionado, ele estava preparado. E quando veio a luta, quando veio a batalha, descer fogo do céu é mole. Eu já estou acostumado com isso. Eu tenho a arma para vencer, como de fato ele venceu. Irmãos, a gente tem crises que espreitam a nossa porta. A gente não sabe o que vai acontecer. Uma das maiores crises que eu passei na minha vida, ela começou num dia de jogo do Brasil. Eu estava na minha casa, ia começar o jogo do Brasil, estava tudo muito bem, um sábado, tudo tranquilo. Eu resolvi subir no telhado e ajeitar a antena da televisão para ver a imagem melhor. Não preciso dizer que eu caí do telhado. Aquilo desencadeou uma crise na minha vida. O Léo acompanhou de perto essa época. Léo tinha um cabelo naturalmente preto ainda naquela época. Acompanhou, isso já faz tempo. 4 meses de cama. Quebrei meu braço, tive infecção hospitalar, peguei cachumba, a cachumba desceu. Meu irmão, que crise foi aquela. 4 meses sem receber salário, doença atrás de doença, coisa atrás de coisa, e de repente essas coisas acontecem na vida da gente, e a gente tem gente aqui dentro passando por isso. Tem gente na nossa igreja passando por isso. E uma das coisas que mais choca a gente numa hora dessa é que a gente fica assim meio que sem entender. As crises, elas são iminentes, as lutas são iminentes, elas espreitam a nossa porta. Não pense você que você, por ser um crente, por ser um santo, por estar na igreja, por estar envolvido, por estar trabalhando, você está livre disso. Lembra que eu citei aqui Jesus, citei os discípulos, citei Israel, citei Davi, citei Elias,
E poderia citar muitos outros da Bíblia, ou todos os outros da Bíblia. Por que com você seria diferente? Por que comigo seria diferente? As crises estão aí. Nós não sabemos quando elas vêm. As lutas estão aí. Nós não sabemos quando elas vêm. Mas elas sempre estão à nossa espera. De vez em quando nós enfrentamos um problema grave, não é? E quando ele chega, alguns cristãos não estão preparados para ele. E por isso acabam sucumbindo, acabam caindo. Acabam murmurando, acabam se afastando. Acabam tendo um colapso mental, espiritual, moral, até. E isso é muito sério. O que causou esse colapso? Foi o problema em si? Sim e não. O problema, ele traz um trauma na vida da gente, ele traz uma consternação, um sofrimento na vida da gente. Mas quando nós estamos prontos para enfrentar o problema, nós enfrentamos o problema sem cair. Nós enfrentamos o problema sem nos dissolver. Não é a dificuldade que nos faz cair. Na maioria das vezes, o que faz um crente sucumbir é a falta de preparo para enfrentar a dificuldade. Só que nós não sabemos quando a dificuldade vem. Então, o que nós temos que fazer? Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Nós temos que ter essa antecipação. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O dia mau existe, o dia mau está na Bíblia, e o dia mau, ele acontece na vida de todo mundo. Ninguém está isento do dia mau. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz duas coisas sobre o dia mau. Efésios 5,16 diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que administrar o nosso tempo. Temos que prepararmos-nos, usar o nosso tempo para prepararmos para os dias maus. E Paulo diz também, capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Inabaláveis. As lutas vêm, os problemas vêm, mas nós precisamos estar prontos para eles. Nós precisamos estar prontos, não é? Outra coisa que sempre vem, tentação. Alguém aqui nunca foi tentado? Quando a gente fala de tentação, a gente pensa logo na sexualidade, né? Mas tentação não é só sexualidade, não. Tentação, às vezes, vem para você gastar mais do que você pode gastar. Para você comprometer a sua vida financeira mais do que você pode comprometer. Não é isso? Hoje nós temos os templos da tentação, que são os shopping centers. São templos de tentação. E tem uns, irmãos, que são... Eu fui num shopping outro dia lá na Barra da Tijuca, meu irmão, que shopping era aquele? Ali eu não fui nem tentado, porque eu não tinha condições de comprar nada mesmo, então. Mas os shoppings estão aí. As mulheres entram, eu falei isso hoje de manhã na classe louvor, né? As mulheres entram no shopping e as lojas de bolsa e sapatos estão lá. Os homens entram nos shoppings e as lojas de eletrônicos e de outras coisas estão lá. As tentações vêm, não é? Muitas vezes elas chegam de modo inesperado, elas chegam de modo sutil. Nós precisamos nos preparar antecipadamente para vencer as tentações. Vou voltar a um exemplo aqui de Davi. Você acha que foi no dia que Davi subiu no telhado do palácio, lá no terraço do palácio, e olhou para o outro lado,
e viu aquela mulher tomando banho, mulher de Urias. Você acha que foi naquele dia que ele caiu? Foi naquele dia que ele perdeu para a tentação? Você acha? Eu gosto desse texto, eu sempre cito esse texto. Esse texto ele começa dizendo assim: no dia, no tempo propício para os reis saírem para a guerra, Davi não foi e ficou no palácio. Sabe por que Davi caiu em tentação? Não foi só porque a mulher era belíssima. Não foi só porque a mulher estava lá, nua. Não foi. Foi por causa da indolência. Ele se colocou na posição de risco de cair na tentação. Ele estava no lugar onde ele não deveria estar. O lugar que ele deveria estar era lá na guerra. Era lá. Mas ele não foi. Ele se permitiu não ir. Ele se deixou envolver pela indolência. A palavra que sempre acompanha a indolência é permissividade. A indolência é sempre acompanhada pela permissividade. Ah, eu vou me permitir isso. Ah, isso não tem nada demais. É aí que o crente cai na tentação. É aí que ele é envolvido. É aí que ele se arrebenta. E, irmão, o caminho de volta é um caminho cruel. É um caminho difícil. É um caminho complicado. Não tem nada demais. Lembra das palavras de Jesus? Vigiai e orai para não cair de tentação. Se ele tivesse vigiado, se ele tivesse orado, ele tinha ido para a luta. Ele estava no lugar onde ele deveria estar. A gente precisa aprender com os exemplos da Bíblia. Irmãos, você sabe quando Satanás vai te atacar? Você sabe? Satanás é um bicho matreiro. Satanás é um bicho sagaz. Uma das coisas que eu sempre me batia quando se falava em guerra espiritual, né? Teve uma época na igreja brasileira que ficou muito em moda a questão de guerra espiritual, é quando chegava alguém e falava assim: você precisa conhecer as estratégias de Satanás. Irmão, quanto tempo Satanás está nesse mundo aí? Satanás é invisível. Satanás não age de forma corpórea, como nós achamos, não age segundo o padrão humano. Satanás te observa quando você acha que ninguém está te observando. Quantas estratégias ele aprendeu ao longo, né? Lembra da música do Raul Seixas, que foi escrita a letra por Paulo Coelho? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada desse mundo que eu não saiba demais. Você acha que ele está falando de quem? Se você ficar tentando entender as estratégias de Satanás, você está lascado. Porque na hora que você percebe uma, ele já vem com outra. Se ele estabelecesse um padrão de ataque, logo nós aprenderíamos a detectá-lo, a criar escudos, criar um monte de coisa. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Só há uma estratégia de guerra capaz de vencer o maligno. Use a arma que ele quiser usar, mesmo que ataque no momento mais inesperado. E essa estratégia de guerra resume-se em 2 pilares: armadura de Deus e oração. Armadura de Deus e oração. Se você está vestido com a armadura de Deus, é que você está em prontidão. É que você é um soldado que está em plena carreira. Só tem essa estratégia. Veja lá Efésios 6, capítulo 10, quando Paulo fala da armadura de Deus. A gente fica focado na armadura e esquece que ele fala outra coisa logo em seguida que é muito sério.
Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 8, diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você tem que pegar a fé como um escudo, está ali. Você tem que colocar sobre a sua cabeça a certeza da salvação. Aliás, nosso boletim hoje, né? O pastor Flávio fala sobre isso. Eu vou perguntar aqui, quantos têm certeza da sua salvação? Levanta a mão aí, em homenagem ao pastor Flávio e aos antigos, né? Tem gente que não levantou a mão. Então leia o editorial do boletim. Você tem que ter na sua mente a certeza da salvação, que é o capacete que protege a nossa cabeça, protege a nossa mente. O inimigo tenta jogar algumas coisas na nossa mente. Um dos maiores campos de batalha espiritual é a nossa mente. A gente tem que estar guardado. Você tem que ter a espada do Espírito, que é a palavra. Você tem que ter o cinto e a couraça da justiça. O cinto e a couraça protegendo uma vida íntegra, uma vida de integridade, né? Você tem que entender aquilo que Romanos 16, 19 diz, que a gente canta sempre, e que eu estava lembrando esses dias, porque eu vou ministrar no encontro, e vou lembrar dessa música, vou cantar ela lá. Romanos 16, 19 diz: seja excelente para o bem e inocente para o mal. O que é isso? É colocar a couraça da justiça. Você não tem rabo de fora da armadura para Satanás pisar nele. É isso. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nossa base e a nossa ação tem que estar dentro do Evangelho. Mas veja o seguinte, irmãos. Paulo destaca que não basta fazer isso. Ele começa a falar também sobre outra coisa. Olha só. Versículo 18. Depois de você vestir a armadura de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que se vence Satanás. É assim que quando Satanás vier te atacar, ele vai vir te atacar. Mas você está pronto para recebê-lo. Mas você está pronto para rechaçá-lo. Ele vem lá com os dardos inflamados, né? Tchum, 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 lançando para você, você levanta o escudo e tal, e vai aquele negócio todo, com toda oração, com toda súplica, perseverando em oração, perseverando em súplica. A gente precisa aprender isso, irmão. A gente precisa aprender isso. Não haja como se tudo estivesse bem na sua vida. Não haja como se tudo estivesse tranquilo. Nós estamos em combate. Nós estamos em combate. Esse combate é ferrenho. O nosso inimigo não descansa. Não descansa. Ele vê você vindo aqui na igreja e ele já está engendrando como te pegar nessa semana. Ele me vê pregando aqui e ele já está engendrando. Como é que eu vou pegar Newton naquilo que ele falou no domingo? Ele não para. Nós temos que estar preparados. Outra coisa, jamais subestime o seu inimigo. Jamais confie no diabo. O diabo não é bonzinho, não tem jeito. O propósito do diabo sobre a face da terra é roubar, matar e destruir. Não tem outro. Não tem outro. Não subestime o seu inimigo. Ele não tem tanto poder assim, pastor. Deus é poderoso. Deus é mais poderoso. Deus é todo poderoso. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo.
Agora tem que estar vigiando, tem que estar orando, tem que estar pronto. Ah, pastor, ele não está se importando comigo, eu sou um crentezinho assim, tão xoxinho. Né? Ele se preocupa com o pastor, ele se preocupa com o irmão que está lá. Tem gente até que diz assim, eu não vou nem me envolver para o diabo não me atacar. Né? Você tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado. Quando o inimigo se levanta, você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tem uma palavra de Jesus para os discípulos que é muito séria. Quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um menino, aí Jesus vai lá e expulsa, no final ele diz assim, essa casta só sai com jejum e oração. Você já pensou? Você está lá no seu trabalho, você está em algum lugar e de repente Satanás se manifesta na vida de uma pessoa e você vai lá tentar expulsar, e você diz assim, caramba, Jesus disse que só sai com jejum e oração. Eu não tenho jejuado, eu não tenho orado. E agora? Seu demônio, você espera aí um pouquinho que eu vou lá jejuar e orar? E depois eu volto para te expulsar, tá? Você está de gozação, né? Você está brincando com as coisas sérias do Senhor, né? Mas o problema, irmãos, é que a maioria de nós estamos vivendo dessa forma. Nós não estamos ganhando as batalhas antecipadamente, nós estamos correndo atrás das derrotas. Tentando remediar as derrotas. E não é isso que a Bíblia ensina que nós temos que fazer. Vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter guerra? Vai ter guerra. O inimigo vai se levantar? Vai se levantar. Mas se você estiver pronto, ele vai se levantar e vai cair. A gente gosta daquela frase que diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que diz antes? Achegai-vos a Deus e Ele te exaltará. A gente fica só na segunda. Só no lado B. Quando o mais importante é o lado A. Esse lado A é a antecipação. Esse lado A é a preparação. A gente precisa aprender isso aí, não é? Jamais fique confiante demais. Eu sou o bam. Comigo demônio nenhum pode, comigo ninguém pode, comigo luta nenhuma pode, comigo não tem crise, comigo... Irmão! Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sou mais que vencedor em Cristo, pastor. Mas Cristo precisou orar. Mas Cristo precisou se preparar. Cristo foi chorar na presença do Pai. Não fique confiante demais. A arrogância espiritual é um veneno. Uma das coisas que nós aprendemos de arrogância espiritual, e a gente precisa entender isso, irmãos, eu tenho visto isso acontecer muito. A gente vê um irmão passando por luta, passando por dificuldade, e a gente fica apontando o dedo, a gente fica dizendo, esse irmão está em pecado, comigo isso não acontece. Comigo, esse irmão é fraco, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo. Isso é arrogância espiritual. E geralmente quem se arvora em arrogância espiritual não demora muito, ele está numa luta, está numa peneira. Não demora muito, irmão. Pode reparar isso. A gente precisa atentar para essas coisas, não é? Outra coisa, e por último eu fecho aqui. Nunca subestime o poder da oração. Nunca subestime o poder da oração.
Vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. É igual aquele menino que ia fazer oração pela comida. Ele fechava um olho e ficava com o olho aberto. Ele orava com um e o outro olhava para ninguém. Família grande. Sabe como é que é? Um pedacinho de bife só para cada um. O inimigo está furioso. Né? Meu primo Neuber, nós, durante um tempo da nossa vida, nós fomos criados juntos. E eu tenho uma mania. Eu quando, por exemplo, eu vou comer camarão. Aí tem aquele camarão que é o maior de todos, né? Aí eu separo ele assim no prato para comer por último. Cara, na hora que eu ia orar, eu fechava o olho para orar. Quando eu abri o olho, cadê o grandão? Aí estava ele lá de olho fechado, mastigando e rindo. Fariseu. Ainda bem que ele se converteu hoje, é pastor. Aí, ó, um olho fechado e outro aberto. Vigiar e o garfo aqui esperando a mão chegar. A vida do servo de Deus tem que ser assim. Tem que ser assim. Crise nenhuma pode te pegar desprevenido, despreparado. Nenhuma. Nunca subestime o poder da oração. Jesus exercitou o vigiar e orai. Sem oração, irmão, não tem vitória. Não tem vitória. Se sem oração não tem vitória, por que a gente só vai orar depois que a crise vem? Sem oração não tem vitória. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai e orai. A nossa vida, tanto individualmente, como familiar, e como coletivamente, como igreja, ela passa por momentos de calmaria, não é? Tem momento que está tudo bem, está tudo tranquilo. De repente, o bicho começa a pegar. Não é assim? Está tudo bem. De repente começa a bater um carro atrás do outro, começa a furar pneu um atrás do outro, começa a vir enfermidade uma atrás da outra, começa... Não é assim? Na igreja, está tudo bem. Ah, que igreja alegre, igreja feliz. De repente, irmão, estoura uma bomba, estoura outra ali. Nós temos como fugir disso? Não temos. Ninguém tem como fugir disso. Agora, nós temos como estar preparados. Como estar preparados. Brasília, esses dias, está cheio de buraco, está cheio de pneu estourando por aí. Não é? Quanto é que custa um pneu de um carro? Se você não tem se preparado, guardou lá um dinheirinho para trocar o pneu, você está lascado. Está lascado. Mas se você preparou antes, acumulou ali uma reserva, é a mesma coisa na vida espiritual, irmão. É a mesma coisa na vida espiritual. Os discípulos se arrebentaram. Jesus passou pela luta e venceu. Quantos querem passar pela luta e vencer? Vou reformular. Quantos não querem passar pela luta? Eu não quero. Mas eu sei que é inevitável. Eu sei que é inevitável. Quantos querem passar por uma luta e permanecer de pé? Amém? Permanecer de pé. Lá na frente, olhar para trás e dizer assim, eu venci. Em Jesus eu venci. Passar por uma tentação lá na frente e falar assim, puxa vida, eu venci a tentação. Cara, é tão bom quando a gente chega lá na frente e diz assim, eu venci a tentação. É bom demais. Sentir o bafo da fúria de Satanás e você lá, firme, forte, embraçando o escudo e no final, assim, olhar para ele e sumiu. Fugiu. Desistiu. Dessa vez eu não peguei ele. Amanhã eu tento de novo. Mas amanhã você está pronto novamente.
A vida do cristão é assim. E é assim que nós temos que andar. E é assim que nós temos que vencer. O exemplo do nosso Senhor, ele é revelado aqui nessa mesa. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a crise, venceu a dor, venceu o sofrimento, venceu o ataque de Satanás, venceu a tentação, venceu tudo isso. E Ele nos capacita a vencer todos os dias. Então leve essa palavra para casa, leve essa palavra no seu coração. Eu não sei se você vai passar por luta essa semana, não quero que você passe por luta essa semana, mas isso não é para essa semana, isso é para a vida toda. É para completar a carreira, guardar a fé e receber a coroa da justiça. Vamos ficar de pé em nome do Senhor, vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, eu quero em nome de Jesus apresentar diante do Senhor a minha vida, a vida da minha família, a vida dessa igreja. Quero clamar, Jesus, que o Senhor nos guarde das lutas, nos guarde das crises, nos guarde das dificuldades. Eu sei que existem lutas que nós nem mesmo sabemos, tomamos conhecimento, porque o Senhor não deixou que acontecesse. Uma vez Satanás pediu para peneirar Pedro e o Senhor não deixou. Mas existem lutas que o Senhor permite. Até mesmo para nos provar, até mesmo para nos preparar, nos adestrar. E nós queremos estar prontos, Senhor. Não queremos sucumbir, não queremos ser presas fáceis, não queremos, Senhor, desmoronar. Queremos permanecer firmes, queremos permanecer fiéis na Tua presença. Que o Senhor possa nos fortalecer, que nós possamos buscar em Ti força para isso. Eu abençoo a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos tomar o pão, vamos nos fortalecer na presença do Senhor. O seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluia. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Descansamos no Teu amor, Senhor, na Tua graça. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levante o pão na presença do Senhor. Comece a orar.
Comece a orar. Lembra da palavra vigiar e orar? Comece a orar. Diga: Senhor, eu estou aqui para buscar a Tua presença. Eu estou aqui para me fortalecer na Tua presença. Diga ao Senhor: eu estou aqui para dizer os meus inimigos espirituais, para dizer que as crises, para dizer para as crises que eu estou em Cristo. Nele está a minha fortaleza. Pai querido, eu quero levantar esse pão na Tua presença juntamente com a igreja do Senhor. Te louvar por aquilo que representa esse sacrifício, Teu corpo transpassado, moído pelas nossas transgressões, a Tua entrega por amor a cada um de nós, o sofrimento que o Senhor passou, dando-nos exemplo, Senhor, um exemplo de amor, um exemplo de perseverança, um exemplo de como nós podemos vencer os momentos difíceis, as provas da nossa vida. Eu te louvo pelo Teu exemplo, Senhor. E eu me alegro com o povo de Deus, com a Tua igreja, por podermos participar dessa mesa na Tua presença mais uma vez. Obrigado, Jesus. Nós queremos nos fortalecer em Ti. Vamos comer da Tua carne, vamos declarar isso, Senhor, que nos alimentamos do Senhor. Vamos comer da Tua palavra, Senhor. Vamos estar alimentados pela Tua palavra todos os dias. Eu busco isso em Ti. Eu abençoo esse elemento em nome de Jesus. Vamos comer todos juntos, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Troque o cálice com o seu irmão. Aleluia. Aleluia. Fala, João. Grande Marco Antônio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Mateus. Glória a Deus. Ô, Renato. Bênção.
Deus. Glória a Deus. Rafinha. Aleluia. 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 Vamos levantar o cálice na presença do Senhor. Vamos levantar o cálice na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, eu quero abençoar esse cálice da nova aliança no teu sangue. Obrigado pela alegria, pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos à tua presença, de podermos participar dessa mesa mais uma vez. Obrigado porque esse sangue nos cobre, nos dá acesso a Deus, nos purifica de todo o pecado. Obrigado porque esse sangue nos faz um em ti. Obrigado pela unidade que temos no corpo de Cristo. Eu te louvo por isso. Eu quero abençoar, quero consagrar esse elemento a ti. Quando nós tomarmos esse elemento, rememorando o derramamento do teu sangue por amor naquela cruz, nós possamos, Senhor, verdadeiramente percebermos a grandiosidade do teu amor, dessa redenção sobre as nossas vidas. Percebemos, Senhor, a grandiosidade da unidade que temos em ti pelo sangue e pelo Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vamos tomar todos juntos no nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço aí no seu irmão, cheio desse amor de Deus. Abençoa a vida dele, irmão. Vai em paz em nome de Jesus. Nós estamos encerrando esse culto, mas tem uma semana na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz em nome de Jesus.